Imagina que você construiu a consulta perfeita dentro do Power Query, levou dias, horas fazendo o tratamento de dados para ser deixado da forma que precisava. Só que agora surgiu um problema. Chegou novos dados e esses dados não estão na mesma fonte de dados que você usou para fazer a consulta naquela planilha. Agora eles estão numa página, numa folha separada lá no Excel. E quais são as duas alternativas que você tem nesse momento? Ou você pega aqueles dados que estão na segunda página e copia passando para a primeira, onde você tinha consulta na fonte de dados lá no Power Query, ou você vai lá no Power Query, duplica a primeira consulta e o primeiro tratamento de dados que você tinha feito e altera a fonte de dados por essa nova folha no Excel que foi adicionada agora. Só que esses dois métodos são deselegantes e cada vez que tiver novos dados, você vai ter que fazer isso manualmente. E nesse vídeo eu vou te ensinar uma maneira de resolver isso de forma automática para sempre que houver novos dados, for acrescentado automaticamente dentro do seu ETL, na sua consulta, no seu tratamento de dados, utilizando funções personalizadas dentro do Power Query. Então, sem mais delongas, meu nome é Guilherme e agora eu vou mostrar para vocês como fazer a combinação de folhas no Excel. Então, primeiramente, agora a gente vai conectar numa pasta de trabalho do Excel, vou utilizar essa função aqui, e eu tenho essa minha planilha aqui da Petro 4, que seriam minhas ações da Petrobras, não as minhas, mas seriam as ações dela. Vou conectar aqui, só um momento. Prontinho, conectou, e como vocês podem ver aqui, eu tenho as ações referente a 3 anos, 2020, 21 e 22, e eu tenho uma outra de teste aqui que está aqui no meio. Só que eu vou conectar só nessa primeira folha aqui, 2020. Eu vou transformar dados e agora só como exemplo eu vou excluir essas etapas aqui no lado, pelo menos essas duas últimas aqui, e eu vou fazer passo a passo com vocês todas as etapas de tratamento de dados que eu preciso fazer dentro dessa planilha. Lembrando que depois que eu fazer isso uma vez, eu não vou precisar fazer isso para as outras planilhas que eu for conectando. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é usar a primeira linha como cabeçalho. Eu posso vir aqui em transformar dados, clicar aqui, usar a primeira linha como cabeçalho, pronto. Reparem que ele também já ordenou aqui o que é data, o que é decimal, aqui o que seria o meu ativo. E aqui são todas as ações, preço médio, um monte de informações aqui. Reparem que tem as duas primeiras linhas aqui, tá como null. Eu também vou excluir isso aqui. Eu posso vir aqui em página inicial, remover linhas superiores. Eu posso colocar duas então, que são as minhas duas primeiras. Agora pronto, deixamos então como a gente quer os tratamentos de dados. E agora a gente vai duplicar a nossa consulta aqui. Vamos duplicar ela, essa consulta aqui. E agora a gente vai excluir todas as nossas etapas que a gente fez e vai deixar só a fonte de dados aqui. Então, só repassando para vocês aqui, relembrando, o nosso objetivo aqui é pegar todos os dados que estão tanto no 2020, 2021, 2022, sobre a Petro aqui, as ações, e combiná-las em apenas uma consulta. E não de forma separada como está aqui só as de 2020. A gente quer todas juntas ao mesmo tempo e depois, se caso for acrescentando 2023, 2024, vai se aplicando essas consultas de forma automaticamente para os anos posteriores também, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente vai mudar o nome aqui dessa consulta então para dados agrupados. Pronto. E o que a gente vai fazer agora? Como a gente quer transformar tudo isso aqui em uma consulta só, a gente pode vir aqui na consulta de 2020 e a gente vai transformar ela em uma função, como se fosse uma função M aqui dentro do Power Query. A gente vai fazer uma só pra gente, pra nossa situação aqui em específico, tá bom? Então aqui a gente vai vir em exibição e agora a gente vai aqui no editor avançado. Aqui dentro do editor avançado, a gente vai excluir, então, duas etapas. A primeira vai ser a referente à fonte, então, que é onde a gente vai pegar esses dados. E depois, esse item aqui, como a nossa tabela tem várias abas, esse item aqui está selecionando que a gente quer a aba de 2020. A gente vai poder excluir essas duas etapas aqui, tá bom? E aqui, reparem que ela está fazendo uma referência à nossa etapa anterior, que seria a planilha 2020. Isso aqui a gente vai excluir. E aqui a gente pode colocar planilhas, vai ser a nossa variável. A gente vai criar uma variável e antes do left aqui, a gente pode abrir o parênteses e fechar ele. E agora a gente vai escrever planilhas e adicionar um sinal de igual e depois maior que. Pronto, está feito isso, a gente já declarou nossa variável e pode dar um concluir aqui embaixo, tá bom? O nome dessa planilha a gente também pode editar, pode vir aqui e vamos colocar aqui, pode ser planilha de tratamento, referenciando então que todos os tratamentos de dados que a gente fizer, no caso que foram feitos, vai ser dentro dessa planilha. Então, relembrando aqui, caso se a gente tivesse uma situação onde passaria dias, horas fazendo o tratamento desses dados e depois viria novos dados em consultas separadas dentro do Excel, em abas separadas, é para esse tipo de situação que a gente vai conseguir unir todas elas em uma consulta só, sem precisar fazer nada manualmente, tá bom? Então pronto, a gente já tem essa planilha aqui de tratamento, que seria a planilha onde você
você investiu dias de edição, de tratamento de dados. E agora a gente vem aqui novamente em dados agrupados. E aqui, pessoal, a gente vai ter que deixar só as nossas planilhas que a gente quer que ocorra o tratamento de dados. No nosso caso, 2020, 2021 e 2022, que são as consultas que a gente quer agrupar. As demais a gente pode excluir aqui da nossa consulta. Então, a gente vai ter que fazer um leve tratamento aqui também. Mas coisa bem simples. Primeiro a gente vai excluir essas duas últimas linhas. Eu poderia excluir as 3 diretas, mas eu vou fazer uma etapa a mais só para mostrar para vocês, tá bom? Aqui em página inicial, eu vou em remover linhas inferiores. Eu vou remover essas duas aqui, as duas últimas. Eu poderia ter feito direto com as 3, mas só para mostrar outra etapa aqui para vocês, agora eu vou fazer por filtro, tá bom? Uma opção a mais, filtro de texto, começa com aqui, eu vou colocar 20. Inserir o texto, 20. Pronto, ficou então as minhas 3 tabelas que eu tenho no meu Excel, 2020, 2021 e 2022. Agora que a gente já removeu elas, a gente tem que invocar aquela função que a gente criou, que seria aqui planilha de tratamento, lá em planilhas. E agora a gente tem que chamar aquela função que a gente criou, que está aqui dentro de planilha de tratamentos, tá bom? Então a gente vai adicionar coluna, invocar função personalizada, e aqui no nome dela a gente vai colocar dados tratados, pode ser isso mesmo. E aqui a consulta de função vai ser então a nossa planilha de tratamentos, que foi onde a gente criou então a nossa função. Aqui então nessa última etapa é bem importante vocês fazerem certo, porque aqui a gente vai então escolher qual que é a coluna dessas planilhas aqui, que estão aqui, que a gente vai aplicar aquelas etapas de tratamento de dados que a gente criou aqui então em planilha de tratamentos, onde a gente criou a nossa função. Então a gente quer aplicar na data aqui, seria dados, a tradução disso, né? Que seria as nossas tabelas onde estão as nossas informações, tá bom? Então aqui dados e a gente vai dar OK. Reparem que agora criou uma nova coluna aqui e se eu clicar no espaço branco aqui no lado da table, que seria a nossa tabela, vai mostrar então os nossos dados já tratados em todas as tabelas. Reparem que em 2021 aqui não tem aqueles null que tinha na tabela de 2020. Lembra que a gente tirou? Então, não tem mais em 2020, nem em 2021 e nem em 2022. Então, já está aplicando em todas as nossas tabelas. Porém, agora a gente já tem essas tabelas aqui com todas as informações que precisa. Não precisa mais dessas aqui que tem o null. E também não precisa mais dessas outras aqui no meio. Então, a gente pode selecionar os dados tratados e também a nossa tabela name, com os anos aqui. Então, a gente pode selecionar Ctrl e clicar em cima de name e dos dados tratados. E vir aqui, então, remover outras colunas. Vai ficar, então, só essas duas colunas aqui, que seria, então, a nossa tabela com o nome das folhas lá dentro do Excel e outra com os dados tratados. Agora, a gente pode vir aqui, então, nessa setinha aqui, ó, bem pequenininha, clicar aqui, vai selecionar, então, todas as nossas colunas e esse use o nome da coluna original como prefixo, a gente pode tirar e dar um OK. Pronto, reparem, então, agora que criou, então, uma super consulta, uma super tabela com todos os anos que a gente precisava, 2020, 21 e 22. Não tem mais só o 2020, como era o nosso caso aqui nessa primeira consulta, que a gente transformou em uma função. Não é mais uma consulta de dados, e sim uma função aqui dentro do Power Query que a gente pode utilizar isso em outras consultas. Seria como se a gente criasse uma medida lá dentro do DAX que a gente pudesse transformar ela e utilizar da forma que a gente quisesse e editasse também. Então aqui no dados agrupados está todas as nossas informações como a gente quer. E eu vou fazer um exemplo para mostrar para vocês como está dando certo e como funciona isso aqui, tá bom? Eu vou só alterar aqui, eu vou colocar ano e não mais nome e vou vir aqui no meu Excel que eu tinha as nossas ações, eu vou abrir ele e vou acrescentar 2023 para mostrar para vocês como funciona na prática, como ele vai atualizar sozinho. Eu vou vir aqui em 2022, eu vou pegar os dados que eu tenho aqui, eu vou copiar e criar uma nova aba aqui, uma nova página e só vou alterar aqui, eu vou substituir o valor, eu vou pegar tudo que tem em 2022 nessa coluna ali e trocar por 2023, substituir tudo, pronto, falou aqui que fez e vou trocar também o meu nome, colocar 2023 na minha folha aqui do Excel. Vou salvar, vou fechar isso aqui, vou voltar aqui dentro do meu Power Query, vou na página inicial e aqui eu vou dar um atualizar dados, mas antes disso, reparem, só tem 2020, 2021 e 2022. Vou dar um atualizar e reparem que agora sim tem 2023 também. Então agora sempre quando for adicionado, independente nos próximos 40, 50 anos para frente aqui das ações,
informações da Petrobras vai ser adicionado automaticamente aqui dentro do meu Power Query nas minhas consultas. Então isso aqui evita o trabalho de você ter que ficar toda vez que tem uma atualização, replicar dados de uma folha do Excel, jogando na folha principal onde tem a consulta, ou toda vez tendo que duplicar uma consulta aqui e trocando a fonte de dados, que eu tenho certeza que em algum momento vocês já fizeram isso para alguma situação. Se você está aqui nesse vídeo, você já deve ter passado por isso. Eu já passei, imagino que vocês devem ter passado também. Então, pessoal, se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma de como criar uma função aqui dentro do Power Query e como fazer uma combinação de folhas do Excel, por favor, deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando que no link da descrição do vídeo tem um curso completo de Power BI 2023 atualizado já com as principais funções, passo a passo, desde o iniciante mais avançado, bem baratinho, mais barato que uma pizza. Caso você quiser ficar expert no Power BI, considere se inscrever e fazer parte da comunidade. No mais, seria isso, pessoal. Grande abraço, espero que fiquem bem e até a próxima.